Nós estamos na linha com o secretário municipal de saúde, Sebastião Campista. A prefeita agora há pouco acabou de anunciar que São Francisco de Itabapona teve a confirmação do primeiro óbito por coronavírus. Um idoso de 68 anos, nós já nos informamos aqui a população sobre o caso do idoso. O idoso foi atendido no domingo à noite, encaminhado segunda-feira pela manhã. Doutor, com relação a esse caso, já existia alguma doença pré-existente neste idoso? Por se tratar de um idoso de 68 anos, está no grupo de risco, mas tinha algum agravante? Bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia, Palmel. Bom dia, ouvinte da rádio. Infelizmente, confirmar, né, a notícia que a gente não queria estar dando, né, mas agora pela manhã a gente recebeu a confirmação laboratorial do primeiro caso de óbito, um paciente infectado pelo novo coronavírus. Esse paciente, ele tinha um histórico de doenças relacionadas ao aparelho respiratório, e quando chegou no Manuel Carola, chegou num estágio já um pouco grave, ele se recuperou, foi estubado, né, entrou em ventilação mecânica. Depois os médicos entenderam que já era possível tirar ele da ventilação mecânica. Foi transferido, seguiu um protocolo, foi transferido pela Secretaria Estadual de Saúde, pelo CERF, Sistema Estadual de Regulação, para um leito em Itapiruna. Só que na altura da usina de Sapucaia, ele apresentou uma piora, e mesmo o médico e a equipe que o acompanhava a equipe tentou fazer todas as manobras, mas infelizmente não teve êxito. E isso é o ponto que mais nos assusta. Da entrada desse paciente ao hospital até o óbito, a velocidade com que isso aconteceu. Agora, doutor, com relação a essa doença pré-existente, o senhor falou então que ele já era um paciente acamado em casa, né? Ele já tinha problemas respiratórios, né? Mas com relação a esse período aí que apresentou sintomas, a família passou para o senhor alguma informação a mais de que ele já vinha apresentando sintomas da doença há mais tempo, ou somente naquele dia que ele apresentou esses sintomas, no domingo à noite? Vinícius, a gente tem falado muito na rádio, e hoje, com certeza, eu tenho segurança de afirmar que hoje é o maior problema em São Francisco, é a dificuldade em confiar nas informações que estão sendo passadas. A população está apavorada e a população está com medo de passar, de externar e sofrer o preconceito que já está sendo sofrido. Então, toda a informação que chega para a gente é uma informação que a gente confia, mas não dá para confiar 100%, porque a gente percebe na prática que a população, ao passar a informação, ela quer relacionar essa informação a algum outro tipo de doença para que não seja rotulada como coronavírus. Isso é um grande problema, porque quando esse paciente chega em uma situação mais avançada, gera dificuldade. Respondendo objetivamente a sua pergunta, a família passou as informações para a gente, mas hoje já está uma equipe da Secretaria de Saúde retornando à residência da família para fazer uma coleta de informações mais ampla e mais tentar uma coleta de informações mais ampla e mais precisa, né, com base nesse diagnóstico, porque o que é importante para a Secretaria de Saúde nesse momento é entender se trata-se de uma transmissão direta ou uma transmissão comunitária. Tudo leva a crer que é o primeiro caso de transmissão comunitária, porque até esse momento não há informações concretas de que esse paciente teve contato com outro paciente contaminado, entendeu? E vindo de uma outra região. Então, se ele teve contato com pessoas de São Francisco. São pessoas de São Francisco significa que, em tese, a circulação do vírus de forma comunitária no município de São Francisco, que era a maior preocupação da prefeita e da Secretaria de Saúde até o momento. Bom, a partir desse resultado positivo, quais medidas a Secretaria pretende adotar no município como um todo, positivo de morte, né? Existe nesse momento alguma mudança ou o protocolo vai ser mantido? Qual a avaliação que o senhor faz nesse divisor de águas na pandemia local, né, mas aqui em São Francisco especificamente, com essa primeira morte?
Então, na verdade, muitas pessoas pensam que essa é uma avaliação subjetiva da cabeça do secretário e da prefeita. Não, existe um plano de contingência estadual, municipal e federal, em que esse plano ele exige respostas, níveis de respostas diferentes a cada nível de situação. Então, quando você não tem nenhum caso notificado, você responde de uma forma. Quando você passa a ter um caso notificado, você responde de outra forma. Quando você passa a ter um óbito confirmado, aí você responde de outra forma. Desde ontem, já ficou definido algumas medidas, porque como a gente já tinha 2 óbitos em fase de análise, haveria a possibilidade, a prefeita já bateu o martelo ontem, ela vai estar divulgando hoje à noite, mas a tendência, assim, eu posso antecipar por você que deve haver fechamento, pelo menos nesse final de semana que vai haver o feriado, deve haver fechamento dos acessos do município a pessoas que não residem em São Francisco ou não estão a trabalho, pessoas que vêm ao município de São Francisco têm um objetivo específico como trabalho ou residentes em São Francisco, semelhantes ao que aconteceu, a postura semelhante ao que aconteceu no São João da Barra. Aí eu só quero fazer um esclarecimento. Mas por que não foi feito isso antes? Ontem o Supremo Tribunal Federal ratificou, o Pleno ratificou aquela decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, dando autonomia aos municípios para tomar esse tipo de medida. Que até então havia uma discussão por conta do direito constitucional de ir e vir se os municípios tinham poder ou não para isso. Com essa decisão do Supremo Tribunal Federal ontem, o Supremo passou a dar esse poder a esses municípios. Então a tendência é que, dentre várias medidas que serão anunciadas pela prefeita hoje, a mais significativa seja essa. Durante esse final de semana vai haver o fechamento dos acessos para pessoas não residentes ou que não trabalham, não justifique, né, a sua presença no município de São Francisco. Doutor, o uso do teste rápido se justifica nas pessoas que tiveram contato com os pacientes confirmados até agora, os familiares dos positivos até agora, no caso desse senhor que veio a óbito, os familiares deles serão submetidos a testes rápidos? Serão submetidos a testes rápidos aqueles pacientes que se encontrarem sintomáticos, ou seja, com algum sintoma, e que esse sintoma tenha aparecido até o 7º dia. Então, se provavelmente, dadas as características desse paciente, alguém levou esse vírus para ele lá. E como não há um relato preciso de que esse alguém foi uma pessoa de outro município, a tendência é que essa pessoa seja alguma pessoa do ciclo de convivência dele. Então, essas pessoas vão ser reavaliadas hoje e ficarão em quarentena, já com determinação de quarentena, e durante essa quarentena, se apresentar um mínimo sintoma, essas pessoas vão ser testadas. Aí você vai me perguntar, Sebastião, por que não testa de imediato? Porque as pesquisas e as notas técnicas indicam que se você testar antes do período de 7º dia, a partir do primeiro sintoma, é você jogar teste rápido fora. Entendi. Entendeu? Doutor, a gente que está vendo essa situação da pandemia não entende algumas questões. Eu vou fazer uma pergunta ao senhor para esclarecer uma questão que, inclusive, aconteceu no município do Rio de Janeiro. E, quer dizer, eu associei uma coisa a outra pela distância, né? Lá no Rio de Janeiro, uma enfermeira de um hospital municipal do Rio teve o teste positivo para coronavírus, ficou grave, precisou de uma UTI. E ela foi transferida do Rio para Volta Redonda, no sul fluminense. Aqui em São Francisco, esse paciente de 68 anos foi transferido para Itaperuna e morreu a caminho. Por que essas longas distâncias? Por que esse sistema integrado, né, do governo do Estado não passa por modificações nesse momento de pandemia? Porque são longas distâncias. O senhor não concorda comigo? Por 2 motivos, concordo. Por 2 motivos determinantes. Primeiro, ninguém vai para uma UTI para ficar como se tivesse um quarto de hotel. Você vai para uma UTI para, em um primeiro momento, estabilizar o seu quadro, ou seja, se manter vivo, e em um segundo momento tratar a doença que te levou até a UTI. Então, se você vai para uma UTI cardíaca, você vai ter que ter uma UTI e vai ter que ter uma equipe preparada para tratar doenças cardiovasculares.
a mesma coisa acontece com o coronavírus. Não basta uma UTI, tem que ter uma UTI com profissionais aptos a tratar esse tipo de doença. E aí que gera o problema. Você é muito informado, seus ouvintes também são muito informados, vocês estão vendo os inúmeros conflitos que existem entre os protocolos para tratamento dessa doença. Em primeiro momento, o protocolo associava antibiótico com o Tamiflu. No segundo momento já entrou a hidrocloroquina, agora já há estudos cancelando o tratamento com a hidrocloroquina. Então, não basta você transferir para um leito de UTI, você tem que transferir para um leito de UTI em que haja uma equipe preparada para tratar aquele tipo de doença. E o que a gente tem falado muito desde o início, e o que esse problema nos assusta, é que o sistema público de saúde não está preparado para tratar esse tipo de doença. E não é só o sistema do Brasil, não. A gente está vendo nos Estados Unidos, a gente está vendo na Itália, a gente viu isso na China. Então, assim, entenda bem o que eu vou falar. O sistema público de saúde está aprendendo a lidar com esse tipo de doença, com tentativa e erro. Nós tivemos um caso que nós tratamos no Manel Carola, entendeu? E conseguimos recuperar o paciente, entendeu? Seguindo o protocolo que o Manel Carola é o mais adequado. Não, o mais adequado é você estar transferindo para centros onde toda a equipe médica, toda a equipe de enfermagem, todos os farmacêuticos, os biólogos, os infectologistas estejam vivendo aquilo ali 24 horas e na tentativa e erro cheguem a um posicionamento sobre o tratamento mais adequado àquele caso. Desculpa por eu ter me alongado, mas a minha resposta é o seguinte: não basta você transferir para uma UTI, você tem que transferir para uma UTI que tenha suporte para tratar aquela doença. Porque UTI, para manter vivo, o Manel Carola tem 3. Ok. Doutor, com relação a os casos até agora confirmados, né? Nós tivemos 2 casos confirmados até então, esse terceiro com óbito. Nos 2 casos confirmados, o senhor já nos informou que uma pessoa positiva esteve no município e infectou o morador aqui de São Francisco. Foram 2 casos dessa maneira, né? Mas essa pessoa que esteve no município teve contato com outras pessoas também, nos 2 casos, né? Os 2 casos, e quando esteve no município, provavelmente não sabia que tinha doença, né? Então, nesses 2 casos, quando o município foi informado, o município colheu as informações. No primeiro colheu as informações mais detalhadas. No primeiro caso, o município foi informado. Esse caso, graças a Deus, que o município conseguiu recuperar. A família teve uma postura digna de parabéns, se isolou o paciente, todos passaram a utilizar máscara, tiveram contato com a Secretaria de Saúde todos os dias, né, logo após a alta, e ao final da quarentena, que na verdade quarentena são 14 dias, o doutor Carli prorrogou por mais 4, terminou, foi ontem, antes de ontem, terminou, a gente fez o teste, identificou a presença dos anticorpos. Nesse momento do teste, mais uma vez, todas as pessoas que tiveram contato com ele foram orientados a também permanecer na quarentena e, aparecendo algum tipo de sintoma, informar a Secretaria de Saúde para a Secretaria de Saúde ir até lá. Enquanto não terminar a quarentena desses contactantes, eles permanecem em isolamento e a Secretaria de Saúde monitorando. Outro caso foi identificado em Campos, entendeu? A postura da Secretaria foi a mesma. Monitorar e fazer o acompanhamento diário de todos esses contactantes. O sinal de alerta, Vinícius, ele só acende quando esses contactantes apresentam algum tipo de sintoma. Porque o que tem sido dito, a gente tem falado muitas vezes assim, eu posso estar com coronavírus, você pode estar com coronavírus, mas nem todo mundo vai desenvolver sintomas, né, relacionados a esse coronavírus. Esses pacientes, esses contactantes, nenhum deles foi testado, não, né? Não tem ninguém com coronavírus, não, né? Até o presente momento, não, porque nenhum deles apresentaram sintomas. Mas, como eu te falei, uma equipe está indo lá hoje, já deve ter ido, que a ordem porque de manhã já deve ter ido, e se nessa análise mais aprofundada identificar algum tipo de sintoma, por menor que seja, essas pessoas serão testadas.
Bom, você que ligou o rádio agora, nós estamos entrevistando o secretário municipal de saúde, Sebastião Campista. Ele confirmou para a gente agora há pouco que o primeiro óbito confirmado de coronavírus, o paciente de 68 anos, era acamado, tá? Ele vivia acamado em casa, tá? E não se sabe até agora como ele contraiu a doença. Pode ser o primeiro caso de transmissão comunitária de coronavírus em São Francisco de Itabapoana. Doutor, qual é a orientação que o senhor pode deixar para as pessoas que apresentarem sintomas? Porque até então, a orientação médica era, se apresentar sintomas da doença, se forem sintomas leves, fique em casa. Mas a partir de que momento o cidadão deve procurar o sistema de saúde? Então, na verdade, o que acontece? Das 8 horas às 15 horas, tem um médico de plantão naquele telefone que é divulgado para atender isso. Se você tiver o sintoma, ainda que seja um sintoma leve, entre em contato com essa sala de monitoramento. Se você não quiser entrar em contato, é uma posição que a gente discorda, mas se você não quiser, a gente vai respeitar, faça um favor. E aí já não é uma orientação, é um pedido quase que eu estou implorando. Anote em uma folha de papel quando que começou aqueles sintomas, que isso vai ser determinante para a gente. Então, assim, orientação. Entre em contato com o telefone da sala de monitoramento para você falar com o médico, para que o médico possa analisar esses seus sintomas, por menor ou por mais bobo que ele seja. Se você não quiser, entendeu? É uma postura que a gente levanta, pelo menos faça o seguinte: pegue um caderno no seu celular e anote o dia que você que começou a aparecer sintomas em você. E se você tiver um termômetro, hoje meça a sua temperatura e vá fazendo esse monitoramento, entendeu? Vá fazendo esse monitoramento em casa, para que a gente tenha uma ideia precisa de quando começou esses sintomas, até para nível de testagem, entendeu? A partir da segunda-feira também, a gente vai estar com outro médico no centro de triagem, que fica ali ao lado do Manel Carola, que também é demanda espontânea. Se você tiver dificuldade de ir, a gente busca você em casa. Se você quiser, a gente vai buscar com carro sem identificação, entendeu? Para não ter, por exemplo, esse paciente, a gente fez o teste, a gente entrou dentro da casa dele com um carro sem identificação nenhuma, entendeu? Para não ter nenhum tipo de exposição. Então, assim, é preciso que você confie na Secretaria de Saúde, e aí eu não estou falando que confie no governo, confie no trabalho que está sendo realizado e entenda que a gente precisa chegar a você o quanto antes possível, porque, Vinícius, nos assustou muito a evolução, a velocidade da evolução desses casos. Doutor, com relação à vacinação contra a gripe, hoje começou a segunda etapa da vacinação e algumas pessoas relataram dificuldade para agendar. A metodologia vai ser a mesma, por agendamento? Agora profissionais da área da segurança, caminhoneiros e doentes crônicos vão ter a oportunidade nessa segunda etapa, né? Também vai ser por agendamento telefônico? Vai ser, primeiro eu queria dizer que a metodologia adotada se mostrou acertada no seguinte sentido: nós não tivemos aglomerações e nós ontem conseguimos identificar o cumprimento de 101% da meta. Então nós tínhamos uma meta, eu acho que eu não posso afirmar com precisão, mas em poucos momentos o município conseguiu atingir isso. Nós atingimos ontem, ainda tem pessoas que vão ser imunizadas ainda. No público-alvo de idosos, nós atingimos 101% da meta. Então nós conseguimos atingir a meta e ainda com a folga. A metodologia se mostrou acertada por esses dois pontos. A gente discutiu muito se nós iríamos manter essa metodologia em relação à segunda fase. No primeiro momento a gente conversou sobre flexibilização, mas foi ponderado muito foi ponderada a possibilidade de aglomeração dessas pessoas com doenças crônicas. Então decidiu-se por manter o mesmo sistema, uma decisão conjunta com todos os polos, com a imunização, de manter o mesmo sistema. Você, caminhoneiro, você vai poder vacinar na sua unidade. O caminhoneiro, ele não vai precisar agendar, ele pode ir lá com sua carteira de habilitação, demonstrando que ele está habilitado com a maneira, ou ele vai poder ser imunizado nas barreiras sanitárias, da divisa do Espírito Santo e aqui em Floresta. Bom, os pacientes, os profissionais de segurança, a mesma coisa.
ele pode estar indo até a unidade de saúde e tentar fazer a imunização, ou nas barreiras sanitárias, desde que ele tenha documentação comprovando que ele é profissional dessa área. Os pacientes com doenças crônicas, eles vão fazer por agendamento. Esse agendamento, ele pode ir fazer o agendamento na unidade ou pode fazer por meio de contato telefônico, entendeu? Ok. Uma dúvida que surge, Vinícius, esses pacientes de doenças crônicas, eu preciso levar o laudo? Se você já tem prontuário na sua unidade, não. Se você já tem um prontuário, eu moro em Praça de João Pessoa, você tem um prontuário lá no seu prontuário está descrito que você trata diabetes ou hipertensão, você não precisa de laudo algum, entendeu? Você pode ir lá que já estão autorizados a fazer a sua imunização. Se você faz tratamento de hemodiálise no campus, basta você pegar qualquer documento de remédio, receituário, qualquer coisa que comprove que você faz tratamento de diálise ou de oncologia, os pacientes com câncer, a mesma coisa, você não precisa levar laudo nenhum, você vai ser imunizado, você não precisa levar laudo nenhum. As pessoas que têm dificuldade desse laudo, que não tem esse laudo, exemplo, eu vim morar em São Francisco há um mês atrás, eu não tenho esse laudo, é só você entrar em contato com a sala de monitoramento, que a médica vai fazer esse laudo, você vai retirar esse laudo de lá, ou a gente entrega esse laudo na sua casa para você ser imunizado. Ok, doutor Sebastião, muito obrigado pela entrevista, bom trabalho para vocês aí. Nós tivemos algumas demandas aqui no programa hoje, provavelmente o senhor não estava ouvindo, devia estar acompanhando a prefeita nas atribuições aí desta manhã, mas tivemos aqui uma participação de um comerciante da cidade que tem uma barbearia, colocou que uma barbearia é um estabelecimento que tem como fazer um controle da entrada de clientes, reivindicou aqui a possibilidade democraticamente de inclusão no decreto municipal. Não sei se seria o caso, não sei o que o senhor pensa sobre isso, mas é um estabelecimento que controla a entrada individualmente e com hora marcada, seria uma alternativa, né, para que as pessoas tenham acesso a esse tipo de serviço com todo o cuidado, com o uso de máscaras, higienização do material utilizado no salão, enfim. E, além disso, nós tivemos aqui a participação do promotor de justiça, Sérgio Ricardo, nos concedendo uma entrevista. Ontem nós tivemos algumas demandas também nessa questão do comércio, mas a partir desse momento, o decreto poderá haver mudanças, porque o decreto finda a sua validade, me parece que de sexta para sábado, né? Uhum. O que o Executivo tem pensado sobre o novo decreto a ser publicado a partir de sábado, domingo? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, em relação ao companheiro da barbearia aí, deixa eu falar para ele. Se a gente estivesse passando no centro de São Francisco hoje, e a gente estivesse verificando todas as pessoas de máscara, verificando que aquelas pessoas que estavam na fila estavam com um certo distanciamento, utilizando máscara, se a gente estivesse percebendo essa conscientização por parte de todos, a gente não teria problema nenhum de flexibilizar esse tipo de situação. O problema é que hoje a gente não sente segurança, entendeu? Em flexibilizar sobre o compromisso de que as pessoas iriam estar cumprindo determinadas regras, porque na prática o que a gente está vendo é que não está acontecendo. O que a gente está vendo é que final de semana no município são bares cheios. Eu passei por diversos estabelecimentos, inclusive no supermercado, onde o caixa estava sem máscara, entendeu? Então, assim, a responsabilidade da prefeita, nesse momento, é enorme, porque qualquer coisa que dê errado, a culpa vai ser da prefeita porque não tomou uma medida mais enérgica. Então, assim, o momento foi de observando o comportamento dos comerciantes que estavam autorizados a fazer, a funcionar, para ver se eles estariam cumprindo as regras de uma forma voluntária, consciente, até porque não se tem equipe para fazer essa fiscalização ostensiva, né, em todo lugar ao mesmo tempo. Infelizmente, o que a gente tem visto não é isso, entendeu? Então, fica cada vez mais difícil a gente flexibilizar diante desse cenário. Mas a gente vai estar conversando
agora o prefeito chamou para uma outra reunião, as medidas já estão definidas, estão divulgadas. Eu já me coloco à disposição da rádio, se quiser fazer amanhã está fazendo uma entrevista com vocês para estar passando, detalhando e até respondendo essas perguntas, mas tudo passa pelo nível de resposta, entendeu? Se a gente percebe uma população consciente para estar trabalhando de forma preventiva, com cuidado, a gente não teria que tomar tantas medidas excessivas, entendeu? Agora, quando a gente vê que a população, ou parte dessa população, não ainda se atentou para o problema, a gente fica inseguro, a palavra é essa, inseguro em confiar que, havendo uma flexibilização, tais medidas de segurança serão observadas. Esse é o grande dilema do gestor público nesse momento. Essa semana também outra demanda foi a questão das óticas, né? As óticas que atendem ao público que precisa de óculos de grau. Bom, mas assim que o senhor definir aí, junto com a prefeita, a procuradoria, toda a equipe aí do gabinete de crise do coronavírus, os detalhes do novo decreto, a gente aceita sim, tá? E fica já marcado para amanhã uma entrevista para passar detalhes sobre o novo decreto que deverá ser publicado de amanhã para sábado. Doutor, muito obrigado pela entrevista, um bom dia, bom trabalho, tá? Eu que agradeço o espaço, um bom dia para todos vocês. Tá aí o secretário municipal de saúde, o advogado Sebastião Campista.